Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante para a gente ter engajamento. Pessoal, eu fiz uma série dos estados brasileiros, né? Foi bem interessante as ações karmáticas, né? E as pessoas pediram para eu falar sobre Santos, porque houve umas previsões de algumas videntes dizendo que o Rio de Janeiro ia desaparecer, que ia ter 200 mil mortes no Rio de Janeiro por causa de um tsunami. Primeiro quero dizer que isso não vai acontecer. Porém, existem, através de um site chamado Climate Central, é uma lista global de 100 cidades em 39 países, e no Brasil, essas cidades que eu vou falar para vocês, entre elas, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Recife, Porto Alegre, São Luís e Santos. Essas cidades, ao longo de 50 anos, gente, 50 anos, elas podem ter problema com o avanço do mar. Essas videntes, o que elas fizeram? Elas pegaram essa informação e colocaram medo em vocês, né? Entre elas uma que diz que até o Cristo Redentor não vai sobrar nem o Cristo Redentor, que ele vai tombar de tanta água que vai ter. Não vai ter tsunami. O Rio de Janeiro, geograficamente dizendo, falando, ele não tem chance de ter um tsunami naquela região, né? O que vai ter é a ação da água em Santos, São Luís, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza e Rio de Janeiro, e a gente vai ter que conter essa invasão de água. Então, isso é uma questão mais das prefeituras, como é que elas devem conter. O que vai acontecer a partir de agora foi o que a gente viu em Porto Alegre, essa invasão das águas. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa, não dá para ficar com os braços cruzados. Entre essas cidades está Santos. Então eu dei uma pesquisada em Santos. Santos, o aniversário dela é 26 de janeiro, foi fundada em 1546. Portanto, nascendo em 26 de janeiro, é uma cidade aquariana. Em 24, 25, ela tem regência de Aquário com ascendente em Áries. Ela está propensa para o ano que vem, em 25, e ter realmente uma invasão de água. É uma surpresa para mim? Não. Desde que eu me conheço por gente, e principalmente agora, de uns 4, 5, 6, 10 anos para cá, eu assistindo os noticiários, que eu estou vendo as águas invadindo o calçadão de lá, concorda? Não é nada que foge ao senso comum da gente está vendo. Então, o que eu faria se eu sou você? Se você tem o seu carro que está guardado no subsolo do teu prédio e se já sofreu alguma invasão de água, faz um seguro total. É o que eu tenho para falar. Se você mora, se você tem seu carro na orla marítima, faz um seguro. Se você tem algum tipo de, de algum tipo de negócio, faz um seguro. Faz um seguro, sei lá, de vida, de carro, de patrimônio, faz alguma coisa, gente. Você não pode ficar vendo algum tipo de expansão e sabendo que a própria empresa ou a própria ONG, Climate Central, citou 100 cidades, das quais em 39 países, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cidades estão no Brasil, uma delas em Santos, você não vai fazer nada, e você está vendo a invasão das águas. A gente assiste todo ano, a gente vê isso, não vai fazer nada. E Santos está com Plutão em Aquário no grau 2, que é o mesmo que teve em Porto Alegre para o ano que vem, não tão grave como teve em Porto Alegre, mas a gente tem que tomar providência. O que eu faria? Eu usaria as ferramentas que eu possuo, que é fazer um seguro. Ah, é muito caro. Você tem que medir, ver o que é bom para você. O que é bom? Perder tudo ou fazer um seguro? Vamos fazer um seguro. Então, o que a gente tem? Por exemplo, a cidade de Santos tem alguma coisa ligada ao redor de Santos. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, mas Santos tem a maior favela de palafita da América Latina. É meio óbvio que essa favela de palafita pode sofrer um prejuízo maior do que a cidade de Santos, tá? Isso me preocupa, né? Uma coisa que eu achei bonitinha na cidade de Santos é a cidade que tem muitos animais domésticos, né? Na casa 6 e na casa 9 está demonstrado isso. Olha, tem um virgem na casa 6
E na casa 9 eu tenho um peixes, ela salvaguarda bem os animais domésticos, ela cuida bem também dos animais de rua, não sei te falar. Outra coisa boa aqui na cidade de Santos, ela tem muita biblioteca, casa 5, é verdade. Ela tem, aparece sim. É uma boa cidade para cuidar bem das pessoas de terceira idade, é verdade. Está aqui na casa 89, é verdade. Ela salvaguarda bem pessoas da terceira idade. Porém, torna ela um pouco conservadora, um pouco chata às vezes, né? Transporte público, casa 3. Eu tenho Gêmeos, um pouco caótica talvez no transporte público, tá? Agora, a mesma cidade caótica no transporte público, os Gêmeos me dá ciclovias. Ela deve ter uma ciclovia muito boa, bem cuidada. Então, Santos me dá uma cidade bairrista, é verdade. Ela me dá um ascendente em Áries. Me lembra um pouco Curitiba, um pouco bairrista, né? Então, é a mesma pessoa que mora lá, ela fala mal de Santos, o próprio santista fala mal de Santos, né? Mas ama Santos, é curioso, né? E ela é um pouco conservadora, o ascendente em Áries deixa ela conservadora. Então, o que a gente tem para o ano que vem? Há um esgotamento de avanço de mar? Tem, mas nada que a gente já não tenha visto. Pode ter um avanço maior? Pode, a gente está com Plutão no Aquário 2.02 para o ano que vem. Agora, o que me preocupa mais são as favelas em palafita que estão, essa favela, que é a maior da América Latina, que me preocupou. A gente pode ter problemas nessa favela, muito mais do que na cidade de Santos, isso sim. Eu estou com esgotamento na Lua, um avanço da maré no grau 0, que pode me dar um estouro nessa favela. A favela me preocupa mais do que a cidade. A cidade, a gente vai ter o avanço das águas nas garagens, no subsolo, que você que tem condição vai comprar um seguro, seguro do carro, tudo bem, mas essas favelas em palafita me cortam o coração. A gente tem uma Vênus em peixes. O que é peixe? O peixe não está no mar, você vai ver peixe na calçada, lutando para sobreviver. Você vai ter esse avanço, né? Você vai ver da janela do seu apartamento, você vai ver essa água entrando. É algo que vai causar surpresa para quem mora lá? Não. Ou seja, como é que chama? Vocês marcam, né, por... Como é que chama? Esqueci. Vocês marcam por determinado canais, né? Esses canais que podem dar o transbordo, pode dar transbordo para o ano que vem. Agora, vocês têm um grau 11.24, preparem-se para os próximos 12 anos. Se não houver alguma política de correção, algum tipo de política que melhora isso tudo, a gente vai ter problema. Podemos ter problemas em prédios que já sofreram abalos. Podemos sofrer algum tipo na casa 4, gente, que é a casa da construção das engenharias. A gente tem um peixe. Você não pode ter peixes numa casa 4. Completamente aguada, completamente desestabilizada. Claro que se seu prédio está bem fortificado, não tem problema, mas os prédios de Santos alguns me lembram muito as construções de Amsterdã, alguns até tortinhos, concorda comigo? Eu não moro em Santos, eu não sei o que vocês acham de Santos. As construções de Amsterdã, que você vê que eles são feitos sobre palafitas, né, numa estrutura incrível, que chama a atenção. Quando você vê aquelas casas, aqueles prédios de 3, 4 andares tortos e você vê que aquilo foi construído em 1600 e pouco, é incrível. Santos está me passando isso. Casa 4 em peixes, que é peixe. E na casa 4, ó, casa 4 é a casa da construção. Ó, né? Você tem Câncer, que é o mar, que é o câncer caranguejo, você tem peixes, que é a água. Eu acho que é uma estrutura muito fragilizada para o ano que vem, com uma Vênus esgotada na casa 12. Então, vamos ter que ter uma fortificação aí, tá? É isso que eu tô achando. Eu acho que tá tudo muito parado para a cidade de Santos. Eu acho que a gente já devia estar se preparando agora em Virgem. Ó, por exemplo, ó, nós temos na casa 6, perdão, exatamente, ó, Virgem seria setembro, né?
Então, a gente tem, em setembro, a gente já deveria estar tomando alguma providência a partir de 20 de setembro, algum tipo de preocupação para salvaguardar Santos a partir do ano que vem. Eu acho que pode vir problemas para Santos realmente. Isso não precisa nem de previsão para saber que a gente vai ter uma chuvarada, que a gente vai ter uma invasão de águas, que a gente pode ficar de sobreaviso para a cidade de Santos, com esse Plutão em Aquário 2.02 que está aqui, que é muito parecido com o que aconteceu aqui, ó, o que aconteceu em Porto Alegre. Podemos ter uma demanda de água não tão grande como Porto Alegre, mas como todo ano já vem, sim, um pouquinho com mais intensidade, sim. Com uma Lilith em Libra no grau 23, que me dá uma expansão de água, sim. Com o nodo em Peixes 28 esgotado, sim. Com o nodo na 12 esgotada, sim. Com Plutão na 10, gente, o que é casa 10? É chuva, 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 água, 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 água. Com Sol na 10 e Mercúrio na 10, com uma Vênus na 12 esgotada, com Marte na 4, preocupa, tá? Então, cidade de Santos merece um alerta? Merece. Estou fazendo como a vidente lá do tsunami? Não, de hipótese nenhuma. Tá todo mundo protegido? Tá. Mas eu acho que dá para a gente pensar na prefeitura, ela salvaguardar a orla? Sim, né, gente? É isso que o mapa está tentando alertar. É isso, não vai ter mortes, aquela coisa. Não, mas a gente precisa ter esse salvaguardar da prefeitura para não ter tanta invasão de água e para que os comerciantes não tenham prejuízo. Né? Não tenham que ter suas lojas fechadas para quem trabalha na orla. Seria mais ou menos isso, tá bom? É isso que me preocupa. Aqui aparece um pouco de prejuízo para os comerciantes. Vamos tentar salvaguardar isso daqui para não ter tanto problema, tá bom? Preocupou um pouquinho? Me preocupou um pouquinho, tá? Embora nesses próximos 50 anos já estão listados as 100 cidades que podem ter prejuízo nas orlas marítimas, entre elas Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Recife, Porto Alegre, embora não seja uma cidade litorânea, mas a gente tem a invasão das águas, São Luís e Santos, tá bom? Vou ficando por aqui, vamos orar para que Santos é uma cidade tão aguerrida, nascida em 1546, já passou por tantas tribulações, não vai passar por algo tempestuoso. Se for ter que passar, ela vai sair dessa com certeza, com santistas que são tão aguerridos. Imagina se não, claro que sim, tá bom? Mas o que me preocupa é a favela de Palafita, é isso que me preocupa, tá bom? Namastê, gratidão por um dia com segurança. Vou ficando por aqui, gratidão.